Olá pessoal, tudo bem? Voltamos, passamos 15 dias aqui sem fazer nossos vídeos, devido primeiro ao carnaval, né, e também depois eu tive um problema de saúde, então não deu para gravar os vídeos. Mas vamos continuar os vídeos, né? Mas vamos continuar. Primeiro eu vou pedir a vocês que dê uma força aqui para a gente, né? Curta, compartilhe, comente. Comentar é muito importante, até para a gente saber algumas dúvidas e talvez até mudar e fazer outros filmes, outros vídeos diferentes, né? Outras linhas, outras dúvidas que vocês possam ter. Nós estamos fazendo aqui, inicialmente, a questão da história das religiões. História das religiões. E aí é importante, vamos seguir a questão histórica, né? Vamos, desde a pré-história, como nós já falamos, né? O paleolítico, neolítico, né? E agora vamos entrar nas religiões politeístas, iniciando pela primeira civilização, pela civilização mais antiga. É claro que alguns podem comentar que não teve civilizações mais antigas, mas eu estou partindo do princípio de organização de Estado, de escrita, né, e aí os sumérios. Tá certo? Vamos começar pelos sumérios, e aí nós vamos ter uma religião, o protótipo das religiões politeístas. Tá certo? Claro que eu não quero aqui dizer que todas as religiões politeístas seguiram o modelo sumeriano, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que foi uma das primeiras que participou de uma cosmogonia, de uma origem cósmica, de uma explicação. Se houver alguma interrupção, algum barulho, não se preocupe, é porque eu estou gravando aqui do meu sítio, tá certo? Então não tem aquela questão do escritório que é mais. É mais calmo, né? Mas vamos lá, né? Vamos parar de conversa e vamos entrar agora na nossa no nosso bate-papo, nossa aula aqui sobre as religiões, né? A história das religiões. Então, religião das primeiras civilizações. Vamos iniciar pelos sumérios, depois vamos para os egípcios. Essa aula não será suficiente para falar todas as religiões mesopotâmicas, tá certo? Mas eu vou falar sobre os sumérios e vou pincelar as outras, tá certo? Mesmo porque se a gente for fazer toda a história das religiões, a gente aqui vai ser vídeo que não acaba mais, né? Tá certo? Então vamos lá. O mundo ordenado pelos deuses. Eu acho que esse é o foco, talvez, para que a gente entenda a diferença que vai ter do animismo para os politeístas. Né? No animismo, existe uma ordem no mundo em que você faz parte dessa ordem, tá certo? Mas essa ordem é uma ordem da natureza, dos espíritos da natureza, né, das forças da natureza, da força da montanha, do espírito da montanha, do espírito dos animais, dos representantes dos deuses das feras, como bem gostam de falar alguns historiadores, dos deuses das feras, das plantas, quando vai começar a agricultura, lá no Neolítico, né? Então vai ter uma deusa que vai dar origem, que o seu corpo vai dar origem aos tubérculos, né? A batata, a cenoura, vai dar origem à alimentação, a banana, e aí por diante. Veja só, na ordem na ordem mesopotâmica, que já inicia as primeiras cidades, né, nós temos o politeísmo, ele dá uma ordem diferente. São deuses com características humanas, né? E cada vez mais vai degenerando a característica mais e mais humana, até que vai chegar ao ponto da Grécia, que nós vamos falar mais adiante, dos deuses terem relacionamento com os humanos, como Zeus, e aí gerar os heróis, tá certo? Então, esse paleolítico, primeiro os deuses começam um pouco distante, depois vai se aproximando cada vez mais, né? E aí nós vamos entender isso, como é que vai se dar esse. Como eu disse a vocês, né, como é da zona rural, vai ter sempre problema, cachorro latino ou alguma coisa assim. Mas vamos nos focar aqui, né? Então, vamos ter aqui
deuses antropomórficos, às vezes antroposomórficos, como no Egito, tá certo? Às vezes somente deuses com características humanas mesmo, tá certo? No caso da Suméria, é o contrário, né? Vamos ter os deuses como exemplo para que os seres humanos possam segui-los, tá certo? Mas vamos lá. O interessante é que em todas as civilizações, os deuses têm essa mesma função. Qual é a função principal? Ordenar o mundo. É os deuses que vão criar a civilização, ou algum dos deuses cria a civilização, e essa civilização precisa seguir normas, porque senão vai estabelecer o caos novamente, né? Um medo constante do caos. Tanto na Grécia vai existir isso, como na Suméria também, né? Onde a grande serpente iria produzir o caos e destruir toda a humanidade, iria destruir a ordem. Tá? Se você vai encontrar isso também nos astecas, né? Se não fizesse sacrifícios humanos, porque o mundo era mantido pelo sangue dos deuses. Então, se você não fizer sacrifícios humanos para alimentar os deuses com o sangue, o mundo seria destruído. Tá certo? E nos sumérios também, não vai ter os sacrifícios humanos, pelo menos não nesse momento. Mas vai ter que seguir normas, porque senão a grande serpente vem e destrói o mundo, tá certo? E vai estabelecer o caos novamente. Os deuses estabeleceram a ordem do mundo, criaram o mundo e estabeleceram a ordem, tá certo? E aí nós por isso eles têm que crer muitos deuses, porque o mundo tem muitas ordens, né? Tem muitas normas a ser. Então, vai ter que ter deuses responsáveis para tudo que é coisa. Tá certo? Essa é a lógica do politeísmo. Quando a gente estiver estudando sobre a primeira religião monoteísta, o judaísmo, né, nós vamos ter uma lógica diferente. Porque vamos ter um único Deus que cria tudo e nele permanece. Tá certo? Bem, mas vamos lá. Então, o medo constante do caos. Vamos estudar aqui os sumérios, tá certo? Só para vocês constatarem onde é que fica, então, onde é que ficava, no caso, a Suméria, né? Aqui no mapa mundo, vocês vão ver aqui, fica no que costumamos chamar de crescente fértil, né? Essa parte aqui que vai do Egito até o rio Tigre e Eufrates, formando uma espécie de uma lua crescente, tá certo? É chamado crescente fértil, né? Tá certo? Então a Suméria ficava aqui no sul, né, da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, tá certo? Uma das maiores contribuições que eles fizeram para a humanidade foi justamente a escrita, né? A escrita cuneiforme. Tá certo? Grande parte das escritas que vão surgir no Oriente Médio será advindo dessa origem aí, né? Tanto é que depois os acários irão conquistar os sumérios e irão permanecer com sua escrita, né? Mas é o nosso foco aqui, né? Então vamos ter três principais deuses, né? Três principais deuses. Isso é comum a gente ver isso, né? Sempre tem esses três principais deuses em todas as religiões, né? Em todas as religiões politeístas, né? Os deuses quase como se fossem os deuses primordiais. Não são deuses primordiais, como o caso de Zeus lá na Grécia. Ele não é um deus primordial, né? Ele é neto, na realidade. Mas ele forma uma família de deuses, tá certo? E aí sempre tem os três principais, tá certo? Então, vamos ter um principal deus que é An ou Anu, tá certo? Que é o deus, que é o céu. Que é o céu, que é identificado como o céu, né? O pessoal costuma dizer Deus do céu, mas não é bem Deus do céu. Ele representa o próprio céu, tá certo? O próprio que é o deus da atmosfera, mas Anu já vem depois, tá certo? Depois eu vou contar a história, a origem de Enlil.
Tá certo? Enlil, o deus da atmosfera, do grande monte. Tá certo? A atmosfera fica entre a terra e o céu, né? E vemos então em Ki, ou em Kiu, em alguns dias, mas é em Ki, que seria o deus dos fundamentos, tá certo? O deus dos fundamentos, dos fundamentos da terra. Alguns livros vai identificar Enkiu como o deus das águas, Mas aí vocês vão entender que o firmamento que os fundamentos da terra e a água é a mesma coisa para os sumérios. Eles acreditavam que a terra estava sobre as águas, né? Existiam águas que mantinham a terra, né? Que mantinham a terra. Então, quando ele diz o Deus dos fundamentos, né? Ou os próprios fundamentos, ele está se referindo ao Deus das águas, portanto, Deus da terra também, né? O Senhor da terra, tá certo? Então, são os deuses. Por que eu disse que Enlil vem depois? Enlil, na verdade, vem da união desses outros dois deuses, vão gerar esse novo deus, Enlil, que é o deus da atmosfera, ou da montanha. Tá certo? Mas vamos entender a cosmogonia, né? Saiu a diagramação aqui é um pouco errada, mas é cosmogonia, tá certo? A cosmogonia que é aquilo que dá origem ao universo, né? Aquilo que dá origem ao universo, que dá origem, como eu já disse, ao universo. O cachorro está contribuindo muito para a nossa aula aqui, né? Mas então, o que seria essa cosmogonia em todos os povos da antiguidade tem, que é um mito fundador do universo da própria civilização. Então, a deusa primordial, e aí sim é primordial, né? É a deusa Namu, que é mãe, que gerou o céu e a terra, portanto, gerou An e Enki, né? Ou chamado simplesmente de Ki também, né? Que gerou An, o Anu e Enki. Gerou o céu e gerou a terra. Eu quero chamar a atenção para vocês. Essa é uma estatueta da época representando a deusa Namu, né? O Nam. E essa daqui é uma visão moderna dela. É bem interessante a gente perceber que, por mais que a gente estude determinadas religiões antigas, a gente nunca vai conseguir chegar ao significado original da coisa. Por quê? Porque é como você tentar explicar a uma pessoa 1000 anos depois, 2000 anos, 3000 anos depois, o significado de determinadas coisas que só para você daquela época tinha sentido. Tá certo? Então, é um exercício mensurável para que a gente consiga entender aqueles conceitos, né? Não é somente dizer que ela é a deusa que deu origem aos outros deuses, a deusa primordial. Isso no dia a dia deles tem um significado muito maior, como nós, com nossa religião, né? Tá certo? Então, repetindo, Namu representava o mar primordial, né? E a deusa, portanto, primordial, que deu origem a todos os outros deuses, né? Principalmente ao céu e à terra, a An e a Kim. Tá certo? E a avó, portanto, ela é a avó de todos os deuses, né? De todos os outros deuses que nós não vamos falar na aula de hoje sobre todos esses deuses. Portanto, e a gente viu também que o céu e a terra gerou Enlil, que é o deus da atmosfera da montanha. Bem, vamos lá. 4 origens para o ser humano, né? Os sumérios acreditavam em 4 origens diferentes ao ser humano. Não é que eles acreditassem disso ao mesmo tempo, é porque, lembre-se que a Mesopotâmia era uma terra de transição, uma terra que sempre estava passando povos diferentes. Então, aos poucos, aquela religião dos sumérios,
elas vão sendo absorvidas pelos outros povos que vão conquistando os sumérios, ou povos vizinhos, e vai se modificando, que é normal que isso aconteça, tá certo? Vai se modificando. Mas, inicialmente, eles acreditavam que os homens brotaram da terra à semelhança das plantas. Tá certo? Pronto. Os deuses criaram, como criaram as plantas, criaram os animais, criaram os seres humanos e pronto, também, junto. Tá certo? Numa segunda versão, né, os humanos foram fabricados com argila, e aí tem duas versões, por isso que eu coloquei 4, tá certo? Só tem 3 aí no slide, mas são 4. Porque nessa primeira versão, os homens, os humanos, foram criados de argila, sendo que Namu criou o coração, tá certo? E Enki soprou a vida. Namu colocou o coração neles, e que é a deusa primordial, e Enki soprou o sopro da vida e deu aos seres humanos. Então, existem duas versões, nesse caso, da fabricação do homem por argila. Essa, de Manu, e outra, que outra deusa foi quem fez isso. Tá certo? Outra deusa foi quem fez, uma neta de Namu. Pronto. E a terceira, os homens foram interessante isso. Esses deuses foram sacrificados para dar origem ao ser humano, tá certo? Foram dados em sacrifício, eles sabiam que iam morrer, foram dados em sacrifícios para gerar os seres humanos. Aí você já começa a perceber aí uma variação, inclusive para a questão do pecado, porque se um Deus tem algumas responsabilidades com aquele Deus, né? Tá certo? Então vamos continuar. Pronto, a grande serpente. A grande serpente, tá certo? Essa seria a grande serpente que daria fim a toda a ordem e traria um compromisso com os deuses para evitar que essa serpente pudesse destruir, né, toda a ordem. Toda a ordem. E qual seria esse compromissos que os humanos teriam? Tá certo? As festas de Ano Novo. Então, todo ano, tá certo? Na passagem de um ano para o outro, eles teriam compromissos de fazer uma grande festa com sacrifício aos deuses, né? Para que fizessem, e era feito todo um ritual, tá certo? Um ritual grandioso, tá certo? Para que os deuses ficassem felizes e evitasse que essa grande serpente trouxesse o caos ao mundo, tá certo? Se não fosse feito isso, teria a destruição, tá certo? Esse era o grande medo que tinha. Tá certo? Na realidade, quase todas as religiões, sejam elas politeístas ou monoteístas, creem no final de tudo, né? Numa destruição completa. Seja nos que acreditavam no Ragnarok, nos vikings, né? Os gregos, nos egípcios, todos eles acreditavam, tá certo, em um final do mundo, no fim do mundo, né? Tá certo? Então, temos aqui a festa do Ano Novo, como um grande ritual, tá certo? Actil, que é chamado Actil, que é força que faz reviver o mundo. Tá certo? Seria essa festa de Ano Novo. Actil, força que faz reviver o mundo. Ok? Completamos aqui quase 20 minutos de vídeo, né? E a proposta de 10 já foi por ralo, eu estava parando em 15 e agora já estamos em 20, tá certo? Mas fica aqui o meu abraço para vocês, permaneçam no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, comente, né, tire suas dúvidas.
Eu vou tentar ver se separo um vídeo extra para falar a respeito de... É um mito bem interessante da Suméria. Tá certo? Um abraço a todos.